Então, eu acho que ele realmente é sensível à questão das mulheres, eu acho que é correto o que você disse. Se a gente lembrar teóricos, filósofos como Kant, por exemplo, né, o que ele fala de autonomia para os homens. O próprio Nietzsche o que ele também. fala sobre as mulheres não vão gostar nada que o Kant fala. O Nietzsche também, né, o Schopenhauer, né? Mas você vê que tem um sentido em Nietzsche, né? Ele critica uma coisa sobre isso e tal. Mas realmente é uma questão importante, né? Que deve ser levada em consideração. Que é autodidata e como está sendo interessado em qualquer eles têm uma curiosidade epistemológica, né? Como ele vê um aluno com interesse comum, que é o que a gente é ideal, né? Porque ele trabalha com um aluno ideal dentro do... Tá, acho que o professor Dart meio que respondeu a questão de gênero aí, trabalhado pelo Paulo Freire, né? O Sartre, eu me ative muito a compreensão dos conceitos trabalhados pelo Sartre do existencialismo. Né? Não sei, no Paulo Freire é mais tranquilo essa questão, porque ele, no próprio Pedagogia da Autonomia, ele trabalha muitas questões sobre racismo e sobre as desigualdades de gênero, né? Então ele fala, por exemplo, de falas que estão no senso comum, por exemplo, Teresa é negra, mas é bonita, né? mas é decente. Então ele trabalha muito essas questões. Como não era o foco do meu trabalho, né, então eu acabei não citando, né? A questão do Sartre, como eu não trabalhei, talvez fosse até interessante buscar essas coisas, até na relação que ele tinha com a Simone de Beauvoir, né, que é uma das pessoas que colaboraram também com o pensamento dele, né, e que trabalhava um pouco mais, eu acho, essa questão da mulher, né, e aí talvez no discurso dela, eu nunca li a Simone de Beauvoir, mas talvez no discurso dela essa questão ela esteja mais clara. Mas eu vejo que no existencialismo do Sartre mesmo, embora ele não, até onde eu li e estudei, embora ele não trate essas questões, quando ele trabalha a questão de não existência da natureza humana, mas de condição humana, às vezes ele abre um amplo leque para se discutir essas coisas. Né? Quer dizer, então qual a condição feminina? Né? Qual a condição da mulher, nascida em determinadas condições históricas, sociais? Né? Eu acho que, até onde eu li, ele não trabalha essas coisas, mas eu acho que essa própria concepção de existência de condições humanas, né, eu acho que ela abre um leque para a gente trabalhar, sim, discutir sim essas questões. Embora, né, como você falou, eu acho que isso a gente meio que fica preso, né, ao discurso mesmo desses autores, né? O discurso talvez possa aparecer realmente no Sartre, no Paulo Freire, né? De que ele está trabalhando única e exclusivamente a concepção de gênero masculino, né? Não me ative a isso, realmente não pensei, né? Mas eu acho que essa concepção de condição humana, ela abre um leque bastante amplo para a gente trabalhar essa questão. E a questão que eu acho que é do suporte, né, que eu cito lá no meu trabalho, né, que o homem, por tornar-se consciente do seu inacabamento, né, ele levou o suporte ao mundo. Né? Então, porque segundo Paulo Freire, eu creio que na existência livre do Sartre também nós encontramos base para isso. Nós é que ressignificamos enquanto homem, né, nós ressignificamos o nosso espaço. Né? Então, segundo Paulo Freire, o animal, né, que utiliza aquele espaço, ele utiliza pelo instinto. Né? O leão caça por instinto, né? O macaco se pendura em árvores por instintos. E nós ressignificamos o nosso espaço. Até que tem um trecho do próprio Pedagogia da Autonomia, da Pedagogia do Oprimido, onde ele pergunta para um pescador. Ele pergunta: o que seria do mundo se nós eliminássemos todos os seres humanos?
E aí o pescador responde, não existiria mundo. Eu posso fazer uma colocação? É que assim, o ano passado eu pesquisei, por ocasião do colóquio do Élysée Reclus, eu mais o meu grupo de pesquisa, enfim, mais 3 amigas, uma delas a minha irmã, nós pesquisamos sobre, enfim, o Élysée Reclus, vegetarianismo, geografia e tal. E, como contemporâneo do Élysée Reclus, nós utilizamos de suporte o Darwin. E o Darwin, na obra A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, ele diz que os animais possuem sentimentos, e aí, com todo o aporte da biologia, né? Enfim, ele era naturalista, inclusive a capacidade de expressar emoções diversas, embora nós, enquanto humanidade, tendamos a não reconhecê-las como linguagem e comunicação. Então, o que me preocupa é a sobrepujação daquele corpo, daquela configuração que é diferente da nossa. E aí a humanidade faz isso com os animais hoje em dia, na modernidade. Só que outrora fez com as outras pessoas humanas, outrora fez com outros grupos étnicos, e aí legitimando a escravidão com esse mesmo discurso especista, só que um discurso racista. Fez com as mulheres durante muito tempo, a sociedade ocidental. Então, o que me preocupa são essas afirmações por não reconhecer um código de linguagem diferente do código de linguagem da pessoa humana, a afirmação de que ele não existe. Entendeu? É isso que me preocupou no seu escrito. A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente faz análise de conteúdo e a gente radicaliza demais. Então você descarta todo o conteúdo de uma determinada linha teórica, né? Outra coisa, você usa linhas teóricas que estão do século XIX, então toda a discussão já foi feita no século XX sobre a questão dos animais, aí você vê com Vygotsky no início do século, toda outra discussão. E a questão do gênero. Então assim, até Igor vai falar o seguinte, a gente tem que ter cuidado com alguns radicais, alguns discursos radicais, pós-modernos. Então, por exemplo, todo mundo fala que eu sou pós-moderna, mas não sou tão pós-moderna assim. Então, discurso de gênero, de outras questões, principalmente de gênero, e a gente desconstrói um discurso. Desconstrói um discurso que a gente chama de autocultura e, portanto, ele se torna reacionário. Então, não necessariamente, quando eu uso a categoria homem como uma categoria analítica e geral, eu estou colocando esse discurso como reacionário. Eu posso ter o olhar do gênero, mas não desconstruir todo o pressuposto teórico a partir disso. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado assim. Hoje eu posso fazer esse olhar sobre o Estado da questão do gênero, mas não vamos descaracterizar um pressuposto e que não era a discussão do Estado, era a discussão do homem como categoria geral. Então, assim, tem discussões pontuais e o que eu acho mais interessante é discutir não o discurso em si, mas a função desse discurso. Então, como é que esse discurso é utilizado em determinados momentos. Então, é só isso. Eu queria só para fechar, porque você tem o Nietzsche aqui, né? E o Nietzsche é um dos filósofos mais apedrejados pela questão do machismo, né? Mas eu li um escrito bastante interessante, se não me engano, o professor Laerte até que me emprestou esse livro da Kate, se não me engano é Kate Asher, onde um grupo feministas ingleses, de inglesas retoma o discurso do Nietzsche, mostrando que o que ele criticava, na verdade, era a questão de buscar essa igualdade do homem, né? E aí esse grupo de feministas ressignifica o conceito de Übermensch, né? De super-homem, dizendo que é literalmente além do homem, além não só do gênero, né? Mas além do que nós entendemos por humanidade, né? Eu não sei, eu não li todo, mas eu achei uma proposta bastante interessante, né? Porque não faz isso, né? Não elimina todo o pressuposto, que talvez nem seja questão teórica. E aí ela perguntou sobre a questão da...
No Paulo Freire é um pouco complicada essa questão, porque assim, você falou que ele trabalha com um aluno ideal, né? Eu não vejo muito isso, que ele trabalha com um aluno ideal. Eu acho que ele reconhece isso que a gente chama de condição humana diferenciada, né? Tanto é que ele fala, na própria pedagogia da autonomia, ele fala que a experiência que você tem numa sala de aula não necessariamente se repetirá numa outra sala de aula de mesma faixa etária, né? Então, a pedagogia do Paulo Freire, ela vai muito em questão de você usar o conhecimento que o aluno possui, né? Agora o Sartre não, o Sartre, até onde eu conheço, ele não trabalha a educação especificamente, né? Ele vai trabalhar outras respostas filosóficas, mas que são utilizadas por muitos educadores. Só fazendo um comentário, eu não li nem o Sartre, nem a Madame Beauvoir, mas justamente só pelo que eu estou vendo aqui da palestra, dos portugueses falar, e pela conversa que a gente já teve anteriormente, dá para entender que o Sartre ele tem ali ele faz uma desconstrução, né, desse conceito de homem que é criado no período. Que é criado por toda a missão da modernidade. Né? Faz uma desconstrução disso. E o conceito de liberdade dele também, de criar uma nova moral, você poder criar uma moral independente da moral, independente do que foi imposto, do que você analisa, independente, vamos dizer, da imposição de Estado, imposição religiosa, ela, de certa forma também ali, eu acho que aponta um caminho para se repensar diversas coisas, principalmente nessa questão, na questão do machismo, do nosso comportamento mesmo patriarcal. Parece que eu cheguei a ver um texto assim, mais ou menos, vamos dizer assim, fofoca da vida dos dois, entre Madame Beauvoir e do Sartre. Parece que Madame Beauvoir chegou a pedir, solicitar ao Sartre que não, recusar do Sartre um pedido de casamento, né? Dizendo que isso era desnecessário, que na verdade ele está só assimilando, que realmente dentro do conceito existencialista aquilo era uma relação desnecessária, limitadora, que não precisava ser assimilada dessa forma. Então, de certa forma, assim, apesar da iniciativa do Sartre, aceitou isso, de certa forma ele conseguiu ressignificar isso dentro da sua própria moralidade. Não sofreu com isso, vamos assim dizer. A gente também, no seminário, a matéria do professor Laerte, né, porque o Sartre ele perdeu o pai, acho que com 2 anos, eu acho, né? E ele dizia acerca de si mesmo que ele não tinha super-ego por conta dessa questão. Não tem o pai, mas não tem super-ego. Então, assim. Então, eu não sei, o Sartre, ele, no texto O Existencialismo e o Humanismo, ele vai justamente deixar isso bem claro, né? É um humanismo, não um humanismo clássico. Não é um humanismo pensado lá do iluminismo, é um outro tipo de humanismo, né? É esse humanismo que está pensando em condições humanas, né? Que está pensando no humanismo existencial. Ele não está pensando lá na concepção de homem clássica lá dos iluministas, né? Ele vai romper justamente com isso. A questão do caso, eu sei que ele teve uma vida com a Simone lá, bastante até interessante, conheceram vários países juntos, mas eu não sei dessa fofoca. Se ele recusou ou não. Sei que eles eles ficaram juntos até o fim da vida e não tiveram uma relação marital. Não se casaram mesmo. Você colocou aí que no final da sua fala, da sua exposição, que o que eu faço com tudo isso que eu estou trabalhando com o meu aluno na sala de aula de 40 alunos, né? Acho que deve ser, vamos chamar assim, igualitário aqui o pensamento de que quando você se depara com essas discussões aqui, nesse momento ósseo aqui, né, quando você vai se deparar com a realidade da sala de aula lá, seja 30, 40, 50 alunos, você percebe que há ainda esses valores morais, por não dizer cristãos, que ainda está arraigado no conceito coletivo dos alunos, etc. Para não se dizer de nós também, né? Eu não sei se você chegou não sei se eu vou apressar uma conclusão, mas se eu tiro essa questão da humanidade
não foi o que se afirmou, tiro a essencialidade dessas pessoas que estão lá na sala de aula. Como fazer para trazer essa autonomia que o existencialismo, né, bem forte, que você colocou aí, você dizer para o aluno, como que eu vou dizer para o aluno que o que ele tem de essência, na verdade, não é o que estão impondo para ele, mas como professor não vou colocar iluminado, mas como auxiliar ele ter essa consciência de que essa humanidade que ele tem foi imposta para ele, que ele não está se expressando. Como fazer isso, entendeu? Independente da disciplina, geografia, história, não importa, né? Como que se dá isso? Eu não sei se eu estou exigindo muito, né? Porque você vai chegar para uma pessoa e falar assim, ó, essa humanidade que você vive, ela não é você. Te construíram, te deram o mundo, te fizeram, e você está sendo assim porque... Você tem que escolher o que fazer. Como se dá isso? Você vai tirar isso, aí a Patrícia até brincou com a gente, né? Você tira o que é o eu, aí você descobre que você não é nada. E aí, o que você vai fazer? O que você vai dar para preencher esse lugar, entendeu? Vai deixar a criança vazia? Não sei como se